Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de bloco de patchwork. Hoje eu vou te mostrar esse lindo bloco que é conhecido como Charney Dash. Eu já tenho dica aqui no canal, mas hoje eu vou te mostrar o Disappearing Peel. Você faz um bloco catavento e constrói o Charney Dash. E com esse bloco você também consegue fazer outras combinações e nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas do Disappearing Peel. O Disappearing em inglês quer dizer desaparecendo. Então a gente constrói o bloco catavento, desaparece com ele e monta o Charney Dash ou outros blocos que você consegue fazer muitas combinações com o mesmo corte. Então fica ligadinho para não perder nenhuma dica. Se você já conhece a técnica, já conhece a dica, fique ligadinho também, porque normalmente eu trago mais dicas para facilitar aí o nosso dia a dia. E se você é novo aqui no canal, ainda não conhece as minhas dicas, toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia de patchwork, quilting e costura criativa. E vem comigo no Disappearing Peel para montar esses dois blocos e com eles fazer lindas almofadas, colchas, mantas e com certeza vai aí facilitar o seu dia a dia. Então vamos lá para minha dica? E para começar esse bloco eu já cortei 2 quadrados de 25 centímetros e aqui você pode fazer vários tamanhos. Eu vou finalizar o meu bloco com 26 centímetros e se você quiser um bloco maior, por exemplo, de 30 centímetros, é só você adicionar mais 4 centímetros aqui no tamanho inicial. Então corte aí os seus 2 quadrados de 29 centímetros e você terá um bloco maior no final. Agora é só sobrepor os tecidos, então vou colocar aqui direito com direito. E eu vou passar uma costura ao redor de todo o quadrado. E aqui nada mais é do que passar uma costura seguindo o calcador, rente com o tecido. Eu vou fazer a margem de 0,75 centímetros. Uma das dicas para esse bloco é você fazer o ponto menor. Então, aqui eu usei o ponto 2,5, mas se você usar o ponto 2, então quanto menor o ponto, melhor. Agora é só cortar nas duas diagonais, então primeiro desse lado e agora desse outro lado. Formando um triângulo perfeito, que eu já tenho dica aqui no canal ensinando. E antes de montar, eu gosto de fazer o corte aqui dos cantinhos, para quando você abrir não ficar essa ponta, corto em todos os cantos e abro a margem de costura. E aqui eu já passei com margem de costura aberta. E aqui você pode brincar com essa opção. Aqui eu tenho o catavento e eu vou para o próximo passo te mostrar, mas aqui você também pode formar outros blocos que eu já tenho dica aqui no canal mostrando. Então aqui, ó, a gente forma faixas, você pode também formar quadrados, assim, dessa forma. E aí você vai brincando com esse triângulo perfeito ou com o branco no centro. Você tem N possibilidades. Agora, eu vou fazer o catavento simples, que eu também já tenho dica aqui no canal mostrando. E aqui, como o meu tecido tem pé, eu posso brincar com ele para ficar certinho. Olha só, com o pé todo certinho aqui também. E agora, é só juntar. Então, junto esse com esse e esse com esse, fazendo aqui o encontrinho, ó, que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando. Então, coloca o alfinetinho bem aqui na junção. E lembrando, quando você for lá pra máquina, uma dica que eu dou sempre é você montar o catavento, ó. Ele vai ficar assim,
coloco um outro alfinete nesse lado para me lembrar que eu tenho que costurar desse lado. E aqui nessa parte da mesma forma. Já coloco um alfinetinho aqui e junto a margem de costura bem no meio. E aqui a minha câmera não estava gravando a parte inicial, mas eu só fiz uma costura nas duas margens que eu coloquei os alfinetes ali anteriormente. E agora junto aqui, ó, o meio com o meio. Coloco o alfinete bem no meio do triângulozinho, ó, pontinha com pontinha. E agora junto os dois. E ficou assim. E aqui eu já passei com a margem de costura aberta. E agora eu vou fazer o Disappearing Peel ou fazer desaparecer o nosso catavento. Aqui eu construí o bloco e agora eu vou desconstruí-lo fazendo um outro bloco. E para isso, eu preciso que esse tamanho seja dividido em 3 partes iguais. Como aqui a minha medida ficou um pouquinho diferente, não consigo dividir em 3 partes, porque ele ficou com 31,5. Eu vou recortar para que ele fique do tamanho de 30 centímetros. Então, eu vou cortar todo o excesso aqui, ó, do bloco, deixando com que ele fique de 30 centímetros, assim eu já acerto e nivelo todo o bloco. Aqui, como a minha medida era de 25, eu preciso fazer esse recorte. Então, eu vou ajustar bem o tamanho, ó. Vou alinhar. Mas aqui, para isso, é importante que você centralize a régua bem no centro do quadrado e alinhe aqui na diagonal para você cortar os 4 lados iguais para o bloco não ficar torto. Se você não quiser fazer esse processo, você pode diminuir um pouquinho o bloco inicial. Em vez de fazer 25 centímetros, você pode fazer 24 centímetros. Aí você não precisa fazer esse recorte. Eu gosto de fazer esse recorte para o bloco ficar bem alinhadinho, com as pontinhas bem certinhas. Eu poderia ter usado sem cortar, mas aí a minha divisão vai dar de milímetros e para ficar mais fácil para você, eu resolvi finalizar o bloco em 30 centímetros e agora é só cortar. Eu vou alinhar aqui no meio, marcando 5 centímetros e vou cortar nos 4 lados. Corto nesse lado, alinho nesse lado, corto aqui também, alinho nesse lado, corto aqui e agora corto aqui na parte de baixo também. E aí eu fiquei com 9 pedaços, exatamente do mesmo tamanho. E agora eu posso brincar colocando todo o vermelho para o centro. E assim eu formo o Charney Dash, que eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando, com o catavento no centro. Ou eu posso colocar o vermelho todo para fora, colocando o branco para dentro. Olha que lindo e o efeito que dá. Então, aqui você pode brincar com o catavento da forma que você quiser, montando o Charney Dash com o catavento no centro. Então, essa é a desconstrução do catavento, construindo o Charney Dash. Então, eu vou fazer com vermelho para dentro e depois eu vou fazer outro com branco também, e aí eu te mostro os dois. Agora, nada mais é do que unir. Então, vou unir essas três e vou unir essas 3. E depois, juntar uma na outra. E antes de ir lá para a máquina, eu gosto de juntar e já colocar um alfinetinho aqui para saber o lado certo que eu vou colocar, para não colocar o triângulo no lado errado. E agora eu levo lá para a máquina e passo uma costura em cada alfinete. E
aqui a minha câmera não estava gravando quando eu fiz o vermelho, então eu vou fazer nesse outro com o branco centralizado para te mostrar, mas o processo é igual, é só passar uma costura em cada posição do alfinete que eu coloquei. E esse central, como ele tem muitas margens de costura, eu gosto de colocar a margem para cima. Colocando assim, dessa forma, não corre o risco de você dobrar as margens de costura que ficam para baixo. E vejam que como o tecido está engomado, olha só como ele fica todo retinho, todo alinhadinho, muito fácil de trabalhar. O tecido não fica baulado. E agora é só juntar as 3 faixas. Junto aqui e essa vem aqui. Então, esse vai para lá, abro as margens de costura. E agora eu vou te mostrar no vermelho. E agora é só montar. Então, essa parte aqui vai ficar assim. E agora é só juntar. Então, vai esse com esse. Abro a margem de costura, faço o encaixe. Vou unir as 2 pontas e passo uma costura, sempre seguindo o calcador. Fiz uma parte, agora venho com o outro e coloco aqui. E eu gosto de fazer o encaixe por esse lado, para passar a costura bem aqui nessa pontinha do triângulo. E agora, passo todo o bloco com a margem de costura aberta. E aí, ele está finalizado. E aqui ficou os 2 blocos finalizados. Eu adoro o resultado desse bloco, adoro o Charney Dash e com o catavento no centro. Eu gosto mais desse aqui com o branco no centro, achei que destacou mais o catavento, mas esse aqui também ficou lindíssimo. E a parte de trás com a margem de costura aberta, como eu sempre faço. Espero que você tenha gostado dessa dica e comente aqui se você vai fazer, se você vai fazer os 2 e qual trabalho você vai fazer. Eu vou adorar ver o seu trabalho, me marque lá nas redes sociais. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma dica de pinwheel, ou seja, catavento. Então, você viu, a gente formou o catavento e depois formou o Charney Dash com o catavento aqui no centro, que dá um charme, não dá? Eu adoro esse bloco, acho lindíssimo. E fique comigo para ver o que vai sair aqui desse painel natalino. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você quiser saber mais dicas do pinwheel ou Disappearing Pinwheel, fica ligadinho porque eu vou trazer mais dicas de como você constrói e desconstrói os blocos de patchwork. E com eles você consegue fazer lindas almofadas, colchas e mantas. E essa aqui é uma ótima opção porque você faz um bloco bicolor
Para esse bloco bicolor só, você precisa ter aí 2 tecidinhos diferentes, então você consegue fazer muitas combinações e quem sabe uma colcha lindíssima aí para sua casa. Comente aqui se você já conhecia essa técnica e não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!